Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para fazer um vídeo sobre o nosso Flamengo. Espero que goste. E após a vinheta, deixe o seu like e o seu comentário. O comentário é simples. Tocar no sininho é só para ajudar o vídeo aqui do velhinho. Não tem despesa, vocês não vão ter gasto, não vão ter fatura, não vai ter nada. É só para ajudar, para fortalecer. Eu não tenho a intenção de ser famoso, não é nada disso. Eu faço isso porque eu já tenho bastante idade e gosto de distrair minha cabeça e gosto de conversar com meus amigos como se a gente estivesse numa roda, num samba, ou num restaurante, ou numa reunião. Então eu gosto de conversar bastante com a turma. Então, deixa a sua inscrição para dar uma força. Eu quero ver se eu consigo... Estou com 206, eu queria ver se eu chegava a 300, só para ver se eu alcanço isso aí, tá ok? E a todos uma saudações rubro-negra e vamos comentar alguma coisa, tá ok? Um abraço. Flamengo! Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco sobre o futebol. Eu sempre digo o seguinte: eu não sou comentarista, não sou repórter nem jornalista, não sou especialista em técnicas e formas de jogar. Eu sou um torcedor. Só que eu sou um torcedor, chamo torcedor ativo porque eu presto bem atenção. Já sou do futebol há muito tempo, já joguei na Várzea há pouco, muito, mas já joguei. Conheço o que são algumas técnicas pequenas, é claro, não sou profissional. Então, é inadmissível, não se trata nem de inadmissível, é muito triste ver o que vem acontecendo. Eu continuo batendo na mesma tecla, eu não mexo com ninguém do jornal, nem pessoal de TV, nem pessoal de YouTube, eu não mexo com ninguém porque eu não tenho... Eu, por exemplo, não sou do ramo, como se fala, eu sou simplesmente um torcedor. É um torcedor que ama o Flamengo e eu vejo as coisas erradas. Pode ser que as coisas que eu esteja vendo errada não estejam erradas, estejam certas, porque eu não sou especialista. O futebol, eu tenho uma certeza absoluta. O futebol tornou-se uma máquina de ganhar dinheiro. Mas não é só o dinheiro que vale no futebol, porque o futebol mexe com o sentimento, mexe com o público, com o povo. É claro que o povo, às vezes, até é ignorado pelos dirigentes. E uma prova que não é só o dinheiro que faz vencer uma equipe, hoje a gente sai aqui um pouco do Brasil, vamos ver o PSG, tem um elenco enorme, jogadores caríssimos, tem muito dinheiro e não ganha nada. Nem o campeonato da França ganhou. Por quê? Porque não é só o dinheiro. O investimento no futebol, o dia que o pessoal entender que não é só o dinheiro, porque o futebol mexe com o coração das pessoas, quer queira, quer não. Não costumavam dizer os antigos que o Brasil é a pátria do futebol? É porque o futebol é o esporte mais adorado pelo povo. Não tem jeito, não muda, não vai mudar isso. Por mais que eles queiram mudar, não vai mudar, é sentimento. Então, o que acontece? Alguns especialistas ficam falando sempre que é bobagem, que não é bem assim como nós pensamos, os torcedores. Eu digo que é bem assim mesmo. Porque, veja bem, há 4 meses atrás, o Flamengo ganhou tudo. Aí vamos falar, se eu falar em 2019, aí eles vão falar, mas 2019 já passaram muitos anos, agora estão mais velhos. Tudo bem, não vou dizer que estão mais novos ou mais velhos, não vou dizer isso. Eu pergunto, o Messi está mais velho? O Cristiano Ronaldo está mais velho? E muitos outros jogadores. O que falta é um pouco mais de tudo. Responsabilidade. Eu já falei aqui várias vezes
que eu não sou contra o treinador do Flamengo. Eu gostaria que ganhasse, mas não ganha mais nada. Nós disputamos 4 títulos e os 4 títulos foram embora. Se é título grande ou pequeno, não importa. Costumam, alguns, que são os passadores de pano, costumam dizer o seguinte: é começo de temporada, não interessa que é começo de temporada. Nunca interessou se era começo de temporada. Eu estava vendo uma live que fizeram uma pergunta, uma entrevista com o Rogério Ceni, e ele falou que não importa o tamanho do campeonato, não importa o tamanho do torneio, eles entram para ganhar. E é isso que interessa, é essa a verdade. O jogador, o esportista, o praticante do futebol, ele tem que ter essa mentalidade, tem de entrar para ganhar. Agora eu digo, é início de temporada. É início de temporada para o Fluminense? É início de temporada para o Vasco? Ontem, no jogo de ontem, o Fluminense estava solto. Colocou o Flamengo na roda, a nossa defesa dançou. Não é início de temporada para eles também? É para nós. Então, vamos lá. O que pode ser? Uma série de coisas. Mesmo não sendo especialista, como alguns falam que nós, os youtubers, nós não entendemos de futebol porque nós usamos o coração e não a razão. Eu uso a razão. Eu uso a razão e chamo pela técnica. Como é que um técnico desse, o Vitor Pereira, ele entra para a gente jogar contra o Fluminense, com todo o respeito com o Fluminense, para jogar com 5-4-1, um time altamente defensável? No primeiro tempo, até no começo ainda até alegrou um pouco, porque jogou pressionado. A vantagem é essa, jogar pressionado para não deixar o time do adversário jogar. Mas não é só pressionar, é pressionar e também tomar as iniciativas. Vai me dizer algum que vai assistir meu vídeo, vai me dizer que a jogada do Cebolinha foi treinada? Não foi. O Cebolinha fez uma jogada técnica dele. Foi um momento de luz que deu e ele driblou todo mundo e fez o gol. Um gol espetacular. Mas é só isso que é o Flamengo? E acabou? E o segundo tempo? O que nós fizemos? Cansou todo mundo. Tudo bem, cansou todo mundo. Não, então, alguma coisa, sempre eu digo, alguma coisa está errada. Não vem dizer que está tudo certo, falar que as substituições foram certas. Não foram certas. Porque, veja bem, eu costumo, antes de eu falar, eu costumo pensar, costumo analisar, costumo estudar, verificar as coisas. E eu acompanho muito um jornalista que eu tenho, não vou dizer que eu tenho consideração porque eu não conheço ele, né? Mas eu tenho respeito pelo trabalho dele porque é um trabalho que é eficiente, chama-se o Vene Casagrande. Eu estive assistindo o Vene Casagrande e ele deu umas informações para o torcedor que o torcedor estava querendo. Ou seja, a alegria do jogador. O jogador está alegre? Não está. Isso, todas as palavras dele. E eu confio pra caramba no trabalho dele, que até hoje ele não errou nenhuma. O relacionamento entre o Vitor Pereira e o jogador é excelente? Não é. Aí teve um jornalista que falou, mas não tem de ter um bom relacionamento. Tem que ter, sim. Ele pode ser duro. Ele pode ser duro. Ele tem de usar as palavras do Che Guevara. Há que endurecer-se sem perder a ternura jamais. Então é assim que tem de ser. Vamos endurecer, mas vamos ser tenro. Vamos ser amigo. Eu fui técnico, e eu era técnico, era dureza, mas eu era amigo das pessoas. Não precisa você ser frio com as pessoas, enganar o jogador, não funciona. Não adianta que não funciona. Principalmente numa geração dessa que foi campeão de tudo. É claro que não tem de ficar batendo palma para eles, tem de chegar, chamar atenção e falar assim, vamos conversar. Já falei isso antes, tem de conversar. Mas não. O próprio Cebolinha deu uma declaração dizendo que, como foi colocado o time em campo contra o Fluminense, eles nunca tinham treinado. Como é que pode dar certo? São tentativas. Entendeu? Então, os jogadores vão servir de cobaia para determinado interesse do técnico. Então, está errado. Eu não concordo, não adianta que eu não concordo.
As substituições foram horríveis. Outra coisa, o próprio Vene deu uma informação que o próprio departamento médico do Flamengo não gostou das declarações do técnico Vitor Pereira em dizer que os jogadores que estavam no banco não estavam em condição. Não existe isso. Se o jogador vai para o banco, se o departamento médico libera o jogador para o banco, é porque ele tem condição de entrar. Espera 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora ou 90 minutos, mas ele tem condição de entrar. Então, veja bem, quem é o rapaz, o Mateusão? É um menino. Ainda não tem a especialidade, ainda não é altamente técnico para jogar no principal. Tem que pegar esse menino, lapidar direitinho, ensinar para ele, tá? Como que se joga num time grande, porque ele no sub-20 ele jogava direito. Então tem que ensinar, tem que explicar, descer ele de novo para a base, para treinar direito, para quando ele vier para o principal, ele produzir, porque senão vai acabar queimando, como já está sendo queimado. Todo mundo só fica pichando o rapaz, porque está usado indevidamente. Outra coisa, é má vontade dos jogadores? Não, não é má vontade dos jogadores. O que acontece é o seguinte, se os jogadores estão correndo e cansando rápido, duas razões. Ou eles não estão treinados, ou eles estão fora de forma física, ou eles estão sendo posicionados nos seus lugares errados. Então eles acabam correndo mais do que devia e cansam mais rápido. Agora, substituir é uma técnica. O Diniz ontem deu um show no Vitor Pereira. Por quê? O Diniz, ele é um moleque sabido. Ele estudou o jogo no primeiro tempo, no segundo ele mudou o posicionamento dos seus jogadores e tomou conta do jogo. Não tem nem por onde que foi isso. A nossa defesa, o que adianta a gente jogar com 3 zagueiros? Cadê os 3 zagueiros? É só ver o jogo, ver o gol. O gol que nós tomamos, levaram todo mundo. Estava todo mundo lá atrás, ninguém conseguiu alcançar. Por quê? Não temos preparo físico e não tem treinamento. Não treina, porque eu não estou lá, mas eu pesquiso, eu pergunto. Então eu não preciso mentir. Eu pesquiso com pessoas que têm responsabilidade em responder e eu presto bem atenção. Não foi treinado aquela maneira de entrar em campo. Deu certo por alguns minutos. Mas então o que vai acontecer? O Flamengo está virando um nada. Nós estamos virando chacota internacional. Todo mundo faz pouco da gente. Existem memes de tudo quanto é jeito. Críticas, entendeu? Gracinhas. E nós temos de ficar quieto. Vamos falar o quê? Só existe 2 maneiras. Ou ficar quieto ou brigar. Brigar não interessa. O futebol não é para isso. O futebol é para a gente torcer. Segundo os especialistas mais inteligentes do que eu, diz que nós não usamos a razão, nós usamos a emoção. Futebol é emoção. Futebol é paixão. Futebol é diversão. Futebol não é obrigação. Obrigação é dos dirigentes de fazer um time de responsabilidade, fazer contratos certos. Eu estava vendo uma outra live hoje, estavam falando que foi mais de 20, quase 30 mil, quase 30 mil, 35 mil ou milhões de reais, ou 50 milhões de reais, só de pagamento de técnico. E não deu certo. Para que isso? Para que gastar? Que nem agora. Não tenho nada contra as contratações, porque eu não sou eu que assino o recibo e nem a autorização. Eu não sou presidente do Flamengo, eu não sou diretor do Flamengo, eu não sou empresário do Flamengo, eu sou um torcedor. Para que pagar, acho que são 76 milhões pelo Lázaro dos Santos? Para quê? Futebol e torcedor não sabe o que vê? Nós temos um moleque bom lá. O Matheus Gonçalves, na mesma idade do Lázaro, e o Flamengo não precisa gastar os 76 milhões,
investe nele, que ele é um moleque bom, investe. Lembram-se, os mais antigos, quando nós investimos, ou melhor, o Flamengo investiu num garoto franzino que não tinha corpo, que chamava-se Zico. Lembra o que aconteceu, que ele virou? Porque houve um investimento sério. Ele se fortaleceu, ele era fracote, fraquinho, ficou um rapaz forte e se tornou o maior ídolo do Flamengo. Por que a diretoria não faz isso? Eu não posso chamar os diretores de incompetentes porque eu não tenho cacife para isso. Eu não estou autorizado a chamar ninguém de incompetente. Mas a única coisa que eu posso dizer com segurança é que deve ter muita coisa errada. Agora, o que é? Eu não sei, eu não estou lá dentro. Eu sei que não está certo. Por que eu sei que não está certo? Porque eu sou mais inteligente do que os outros? Não. Porque, veja bem, quando uma pessoa sabe que determinada tarefa não está certa, quando ela está dando errada. Acabou, é simples, não tem muita lógica, não tem filosofia. Está dando errado? Então não está certo. Então vamos arrumar. Vamos ver onde está o erro. Vamos ter coragem de falar, pera um pouco, nós erramos aqui, então vamos consertar. Mas o orgulho não deixa. Então, é um pouco mal de um povo, né? O orgulho. Como que vai admitir que fez uma contratação de um técnico português e não deu certo? Não tem problema. Agora, não é certo trocar 8 técnicos num time que nem o Flamengo. É hora da diretoria parar para pensar. Mas não sou eu que vou dar conselhos para eles parar para pensar. Eles que têm de ver. Mas não, é dinheiro. E já falei. O PSG não... Dinheiro está lá, não ganhou nada. Então, veja bem, essas SAF que estão investindo nos clubes, que já tiveram um dia uma fumacinha que ia fazer SAF do Flamengo, olha lá. Olha como está o Botafogo. Não conseguiu nada com o SAF. O SAF, como a gente lê, como a gente aprende, é importante quando tem bilhões de dinheiro para investir num clube. Agora, quando é uma SAF que investe o dinheiro para ter um lucro, não funciona. Porque aí quando a mãe depois vê que não deu lucro, vende o clube. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: eu sou torcedor do Flamengo, eu não sou especialista em youtuber, eu sou um senhor, sou um idoso de 85 anos, e eu falo aquilo que eu penso, porque isso aqui, primeiro, é de graça, eu não estou maltratando ninguém, não estou ofendendo ninguém, não estou falando mal das pessoas, eu estou simplesmente dizendo aquilo que eu penso, que é meu direito, porque pela Constituição, eu paguei sempre meus impostos, eu posso falar o que eu penso. Eu tenho 85 anos, eu posso falar o que eu penso, desde que eu não ofenda ninguém. Eu não estou ofendendo, eu estou insatisfeito com os resultados que vem obtendo o Flamengo. Porque o senhor Vitor Pereira, não sei, quem quiser acreditar nele, eu não estou dizendo que eu não acredito nele. Eu não estou me agradando do resultado do trabalho dele, porque não está tendo resultado. 4 taças, 4 campeonatos, 4 torneios que nós perdemos. Nós não ganhamos nenhum jogo com ele. Então, o que está havendo? Será que está havendo sintonia entre ele e os jogadores? Segundo o próprio Vene Casagrande, que ele publicou, está lá no vídeo dele, quem quiser ver, uma parte da diretoria não ficou contente com uma porção de coisas do Vitor Pereira, principalmente dele colocar um time sem ninguém saber. Ele chegou na parte da manhã e falou assim: o time vai jogar dessa maneira porque eu quero, acabou. Funciona? Imposição? Não sei. Tudo que é a força pode até funcionar, porque ele vai. Eu sou funcionário do clube, eu tenho de fazer o que ele quer, mas será que eu vou fazer com vontade? Uma empresa, veja bem, eu trabalhei muito tempo em empresa. Uma empresa, ela tem 2 maneiras de administrar a sua própria empresa e seus funcionários. Uma com uma linha dura e outra com uma linha
branda. A linha branda o que é? Não é afrouxar com os funcionários. Você consegue, através de bons tratos, de bom relacionamento, de boa conversa, de verificar o que cada um precisa, você consegue tirar mais deles do que se você fizer uma imposição. A imposição o funcionário vai fazer porque ele é empregado, ele é funcionário da casa, ele vai fazer. Mas ele vai fazer de cara feia. A hora que ele puder dar um trambique, ele vai dar. A hora que ele puder dar um pulo fora, ele vai dar. Agora, se ele estiver satisfeito do modo que ele é tratado como gente, como profissional, ele vai produzir. Isso não tem nem por onde. Esse negócio de impor, isso aí é bobagem. Tem gente que é contra que o técnico tem de ser frio, tem de ser duro. Não. O Jorge Jesus era duro com os jogadores. Agora, vai lá na Gávea, ou vai lá no Ninho do Urubu, ou pega qualquer jogador sozinho no Rio de Janeiro, pergunta para ele, escuta, o Jorge Jesus não era duro, não gritava com vocês? Você gostava dele? Todos eles gostavam. Por quê? Porque ele era duro, mas ele era amigo. Na hora do jogo ele era duro e ele sabia o que estava fazendo. E o profissional, seja lá qual área que for, eletricista, encanador, pedreiro, seja lá o que for, jogador de bola, jogador de basquete, jogador de futebol, de futsal, ele respeita aquele que sabe. Se ele está vendo que aquele sabe e também sabe explicar, e sabe conversar, e sabe conseguir tirar de cada um o que cada um tem de melhor, e conseguir colocar na posição certa a cada jogador, tem progresso. Se não fizer isso, não adianta, é bobagem. Pode os importantes aí da mídia falar para mim que eu não sei nada, não faz mal. Pode falar o que quiser. Mas a verdade é essa, não tem outra maneira. Se você lidar com o jogador, sendo amigo dele, não precisa afrouxar, não precisa dar benefícios a ele, mas simplesmente valorizar ele e ver aonde que a posição dele é melhor, aonde que ele pode produzir melhor e aonde ele gosta de produzir melhor. Tenho certeza que funciona. É assim que funciona. Você ser amigo dele, você tira dele, não o que você está tirando, você está dando a ele a oportunidade de mostrar o que realmente ele quer mostrar. Mas se você força ele mostrar uma coisa que ele não tem, como é que ele vai fazer? Ele vai ter de tentar fazer porque você é o chefe. E vai sair o quê? Essa porcaria que está acontecendo, de perder todas as taças. É assim que está funcionando. Você não adianta que não é de outra maneira, dessa maneira que está acontecendo. Então, fica os jogadores tristes, como falou o Vene Casagrande. Os jogadores estão tristes, abatidos, desanimados. Por quê? Porque, é claro, imagine um time vai jogar hoje, não ganha. Amanhã não ganha. Depois de amanhã não ganha. Depois não ganha. Vai abatendo. O time já entra em campo perdendo. Então precisa reativar, motivar essa turma através de quê? De papo, de amizade, de ver o que está acontecendo e ter humildade de dizer, escuta, fulano, você para mim é um dos melhores jogadores nessa posição, mas você, me desculpe, eu te coloquei errado, onde tu fica melhor? É assim que funciona. Isso não é ser mãe nem ser pai, isso é ser técnico. Porque eu fui técnico e eu pegava o jogador e punha o jogador no lugar certo. Ele jogava, ele produzia mais. Ele produzia mais e satisfeito. Se você fala, não, você vai jogar nessa posição porque eu quero, ele vai. Mas se ele tiver de jogar uma bola inteira, ele vai jogar uma bolinha desse tamanho. E não é que ele vai fazer corpo mole, não. É que ele não está adaptado naquilo. E o que está acontecendo é uma das coisas, deve ser isso. Eu não posso afirmar que é isso, porque quem sou eu? Eu sou um senhor de 85 anos, não sou técnico do Flamengo, não sou dirigente do Flamengo, mas, amigos, eu acredito que alguma coisa não está certa.
E se não acertar, nós vamos acabar indo para o buraco. Será que nós vamos ficar mais 38 anos de novo para ser campeão de alguma coisa? Nós vamos virar terra arrasada por causa da má administração? Ou porque os administradores, os reis, não querem se curvar por seus erros? Eu espero que mude tudo isso. A gente, há muito tempo, que não vê um jogo alegre. Eu já falei isso no outro vídeo, e vários vídeos eu venho falando isso. Há muito tempo que a gente não vê um jogo alegre. A gente senta para ver o jogo, mas meio desconfiado que alguma coisa não vai dar certo. Porque nós não temos confiança, porque a gente sente que os próprios jogadores estão sem confiança. E outra coisa, o maestro, infelizmente, está usando a batuta errada, no tempo errado, e a música está fora de tom. Mas espero que alguém dê um jeito nisso. Hoje tem o jogo do Vasco e veja a situação. Se o Vasco vencer o Bangu por uma diferença de 2 gols, o Flamengo vai para 3º lugar. E na disputa do estadual, o Vasco joga com dois empates. Nós nunca ficamos nisso há muito tempo. Mas espero que sirva de lição e que essa diretoria acorde e que não precise ninguém quebrar nada. Vai ter um protesto, parece, sábado, lá na Gávea, e eu espero e peço a Deus que esse protesto seja amigável, que possa ter conversas, que as pessoas não sejam violentas, porque a violência não leva a nada, só prejudica o clube. E se a diretoria tivesse um pouquinho de inteligência, hoje é uma quinta, amanhã é sexta-feira, eles viriam a público e explicavam a situação para o torcedor. Olha, nós erramos tudo até agora, mas nós vamos consertar. Para evitar o quê? A violência. Por quê? Quando existe um protesto, é muito difícil, porque começa a falar e os ânimos vão se exaltando, porque às vezes as desculpas da diretoria vão enervando aquele que está protestando. Mas eu peço a Deus que não haja violência, que haja um protesto, se houver, que seja pacífico e que dê tudo certo. Que a diretoria põe a mão na consciência, abaixa um pouco a cabeça, desce do pedestal e fale para o torcedor, nós vamos dar um jeito. Se tiver de vir um próximo técnico, não sei, isso é com eles, que seja bem escolhido, para não ser obrigado a daqui 2 meses ele mandar embora de novo. Porque é uma má escolha. Eu, quando vou comprar um sapato, eu procuro experimentar 10 pares diferentes até aquele que dá no meu pé direitinho. Porque quando eu sair, eu quero andar sem ficar com os dedos apertados. Não adianta eu comprar um sapato de qualquer jeito e às pressas, que aí depois no caminho não vai servir, vai me doer o pé, eu não vou usar, tendo que comprar outro. É mais ou menos assim. A todos, um abraço. E mais uma vez eu peço, não esqueça lá, deixa a inscrição, dá um toque lá no sininho, para ajudar meu canal, só para ver o que acontece. Eu quero ver será que eu chego a 300, 400? Não sei. Se eu chegar, eu fico feliz. Se eu não chegar, também estou feliz, porque isso aqui é um bate-papo com meus amigos, meus amigos torcedores, com essa nação enorme, que é mais de 40 milhões de torcedores, sofrendo, mas nós vamos voltar a sorrir. Saudações rubro-negro a todos e tenham uma boa noite. É aqui entre nós, que o Vasco perca. Um abraço.